graças a Deus, envelhecemos. Porque tem outros que não viveram para ver essas maravilhas. O menino correndo por aqui, eu chego de volta, ele está de barba, bigode, gordo. Que coisa boa. Envelhecimento, meus irmãos, não é decadência. A Bíblia diz, Deus falando, Ele diz: abençoar-te-ei com longevidade e te mostrarei a minha salvação. Quando Deus mostra o seu trono para João explicar para nós, Deus está entronizado no meio de 24 anciãos. Ei, jovens, não são 24 jovens, não. São 24 anciãos. Está vendo? Quem é velho aí, bata a palma. Só que aqueles anciãos já foram jovens, né? Então, glória a Deus, que eu posso chegar aqui, ver essa turma que cresceu e que permanece. Que coisa linda ver, meu filho, você, que fazia bagunça na igreja, hoje cantando ainda soberano. Dentro da igreja, é bom ver aquelas pessoas que estão em Cristo verdadeiramente. É uma alegria muito grande. Louvado seja Deus por esses anos de trabalho, pastor. Que coisa boa, no dia que o senhor chegar lá e dizer: Senhor, é isso, completei o bom combate, guardei a fé. O que eu fiz, a minha semeadura foi essa. Porque quem planta a palavra de Deus não anda de mãos vazias. Anda levando o que tem de melhor, plantando para a eternidade. Então agora eu quero convidar os irmãos para abrirem a palavra no livro de Esdras, no capítulo 3. Esdras, capítulo 3. Vamos ler o que está escrito nos versículos 10 e 11. Esdras, capítulo 3, versículo 10, onde está escrito assim: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Amém. Meus irmãos, podem sentar. Quando nós pensamos que toda esta festa aqui é pelo lançamento de alicerce, olha o que a Bíblia diz: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor. Alicerce. Você já foi a um lugar de construção? Tem muita pedra, muita brita, muita lama, muito ferro. Os trabalhadores ali estão de botas,
Mas aqui não. Aqui diz que os sacerdotes se apresentaram paramentados. Eu não sei quem aqui já foi católico. E não vou mandar levantar a mão, porque senão vai ser muita gente. Mas vocês já viram uma missa solene, não é? Como que os sacerdotes veem? Aquilo é tudo copiado do Antigo Testamento, viu? Pode ter certeza. As vestes lindas, tudo na seda, sapatos que brilham. O negócio é fino, é chique. Pensa que esses sacerdotes aqui vieram paramentados. Tudo assim arrumado, cheiroso. E com trombetas. Isso é seríssimo, porque a trombeta na Bíblia é usada para ocasiões específicas, meus irmãos. Trombeta é um instrumento que tem a ver com a eternidade. A trombeta era tocada em Israel para assentamento de reis, para a convocação do povo. A trombeta foi ouvida no Monte Sinai quando Deus se apresentou. A Bíblia diz em Joel 2: tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra. Pense que só é esse que é tocado lá em Israel. Todos os moradores do planeta ficam perturbados. A trombeta, ela fala. Cada toque da trombeta tem um significado. Quando eu gosto muito de pregar sobre as festas, as 7 festas que Deus deixou: pães asmos, Páscoa, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Quando eu dou sobre a trombeta, eu dou toda a especificação dos tons, mas tem um toque de trombeta, um só, chamado Tishri, que nunca foi tocado e será tocado uma única vez. É o toque que será ouvido para arrebatar a igreja. Esse é Tishri. Esse vai ser tocado ali e nunca mais, porque a igreja será arrebatada. Deus vai colher da terra o precioso fruto. Então, agora você vê, aqui no lançamento de alicerce, me aparecem os sacerdotes paramentados e com trombetas. O momento é sério. Como se não bastassem, lá vem os levitas, com símbolos. E a Bíblia diz que eles vieram com símbolos, os filhos de Asaf, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. A Bíblia diz que eles cantavam alternadamente, louvando ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. A Bíblia diz que o povo jubilava. Você sabe o que é jubilar? É gritar de arrebentar os tímpanos. Gritar, gritar, gritar de louvor. E a Bíblia diz: porque estavam sendo lançados os alicerces. Vamos prestar um pouquinho. Por que esta festa tão grande por causa de alicerce? Alicerce a gente não vê. Ninguém quer saber de alicerce.
só quem vai falar de alicerce para nós é Jesus Cristo. Jesus Cristo vai nos falar de alicerce, de novo, em Mateus 7, quando ele diz assim: quem ouve estas minhas palavras e a pratica, e quem ouve as minhas palavras e não praticam. O problema não é ouvir. Um ouve e pratica, o outro ouve e não pratica. Se você pratica, você é como um homem que edificou a casa sobre a rocha. Se você não pratica, você é como alguém que edificou a sua casa sobre a areia. Então aqui tem uma casa edificada cujo alicerce é rocha, e o alicerce dessa outra é areia. Por quê? A chuva vai chegar, o vento vai soprar, os rios vão transbordar sobre aquilo que você fez. As tempestades chegam, meus irmãos, para quem edifica sobre a rocha e para quem edifica sobre a areia. A tempestade vai chegar, os rios vão transbordar, e aquilo vai bater com ímpeto sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus sonhos, sobre tudo que é seu. Mas se você edificou sobre a rocha, sobre Jesus Cristo, que é a rocha eterna, você não tem que se preocupar. O problema é da tempestade, ela bate e volta, e depois da tempestade, os seus sonhos ainda estão lá. Mas se você edificou sobre a areia, tudo vai embora com a tempestade. Não fica nada. Então, quando Jesus Cristo fala isso, Ele está nos ensinando a procurar ver qual é o fundamento da nossa vida. Se nós estamos edificando o nosso futuro, a nossa família, os nossos sonhos, sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Não adianta só ouvir, nós precisamos praticar. E nós vemos como é importante o fundamento, o alicerce. Nós não damos muita atenção a alicerce, porque alicerce ninguém vê, meu irmão. Você sabe que estão construindo um shopping, porque a moda hoje é shopping, na sua cidade. Eita, aqui vai ser bonito. Vão inaugurar pro Natal. Quando chega ali pelo dia 13 de dezembro, começa, todo mundo corre para o shopping. Que coisa linda, tudo decorado de Natal. As vitrines estão assim dizendo: chega mais, vem, compra. Tudo é lindo, a praça de alimentação é um sonho. Tudo, e você fica maravilhado com tudo. Que maravilha, que progresso, louvado seja Deus, tem um shopping na minha cidade. Olha como nós estamos felizes, louvado seja Deus. Você chega lá com a sua família, sabe? Esposa, marido, os filhinhos, tudo. Você por acaso pergunta: ei, quem calculou a estrutura desse shopping? Não.
calcularam mal e o shopping vai cair em cima da sua cabeça. Você não preocupa. Você preocupa com o que você vê, mas o que você não vê, você não preocupa. Você vai comprar um apartamento, entra lá, você vê quantos quartos, a suíte, o tamanho da cozinha, a distribuição dos aposentos, maravilha. Você se empenha para pagar aquilo durante 10 anos. Leva o que você ama lá para dentro, sua família. Você perguntou quem calculou a estrutura disso aqui? Você não preocupa. Você não quer saber? Você se preocupa com o espaço. Você se preocupa com a distribuição dos aposentos. Tamanho da cozinha, sua mulher grita na frente. Não é? Mas e a estrutura? E a base? Você não procura ver. Por quê? Porque você não vê. Mas se a base estiver mal calculada, toda a sua família vai morrer. E o prejuízo fica. Porque alicerce. Alicerce. O que tem sido feito durante 42 anos aqui é um trabalho de alicerce para a sociedade. Não fique pensando que o trabalho da igreja é um trabalho assim separado da sociedade. Não, é separado do mundo, mas não da sociedade. O trabalho da igreja é influenciar, é trazer base, estrutura para a família, para a eternidade. Porque a família é uma fundação de Deus. E a igreja é a mantenedora dos valores eternos da família. Valores que hoje o mundo despreza. Mas enquanto tiver igreja na terra, a igreja está pregando e mantendo esses valores. Mas qual é a estrutura da igreja? A igreja está estruturada sobre uma rocha chamada Jesus. Quando Jesus Cristo levou os seus discípulos para a região de Cesareia de Filipe, lá na cabeceira do Jordão, lugar aprazível. Antes aquela região se chamava Pânios ou Panéias, era uma região consagrada ao deus grego Pan, era a união de todos os deuses. Jesus Cristo andava numa corrida pregando a palavra, sempre no meio das multidões. Ele não tinha muito tempo para ministrar só para os seus discípulos. Então ele tirou uns dias, levou os 12 para lá, para um retiro, tipo um retiro de Jesus. Quando chegou lá, no meio de todo aquele panteão de deuses gregos, ele, único Deus verdadeiro, perguntou para os seus discípulos: vocês que estão aí, pelo meio do povo, vocês ouvem os comentários. A pergunta que ele fez: quem o povo diz ser o Filho do Homem? Quer dizer, o que o povo diz a meu respeito? Quem o povo diz que eu sou? Os discípulos simplesmente disseram: eles dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou algum profeta. Olhe, os discípulos achavam fácil que Jesus fosse a reencarnação de algum pecador,
Porque João Batista era pecador, Elias era pecador, Jeremias, todos os profetas. Jesus parou e olhou para eles bem assim no rosto e disse: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O que é que eu sou para vocês? Ficou todo mundo assim, com cara de crente. E Deus, o Pai, na sua infinita misericórdia, soprou no ouvido de Pedro, que tinha o bocão. E Pedro disse para ele: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha, tu és o Cristo. Ele não disse ele disse o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para ele. Você pode imaginar o silêncio ali. Jesus disse para ele: Pedro, tu és bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai. O que Jesus estava dizendo para Pedro é: tu também não sabias, foi meu Pai que te disse. Eu te digo que tu és rocha. Sobre esta rocha, a rocha da tua afirmação, a rocha desta palavra que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja. Pedro não é a rocha que sustenta a igreja, mas a afirmação que Deus mandou pela boca de Pedro é o alicerce da igreja. Quando nós olhamos para a igreja hoje de modo geral, não podemos esquecer que Jesus Cristo tem uma igreja na terra. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Então, se ele diz eu edificarei a minha igreja, é porque tem outras. Tem igreja de todo tipo que se chama igreja. Pode fazer o que for, mas a igreja de Jesus Cristo será arrebatada. E nós olhamos para a igreja e vemos a base, o fundamento da igreja: santificação, arrependimento, novo nascimento. Esses três pilares seguram a igreja. Às vezes nós estamos pregando o evangelho da salvação e acabou. Ora, todo mundo quer ser salvo. Se todos nós estamos perdidos, todos querem ser salvos. Mas Jesus Cristo não veio no intuito de salvar e acabar. A Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos. Não foi para sermos salvos. Irmã, eu aceitei a Jesus, agora pronto. Eu disse: agora começou o caminho para a santificação. Porque o plano de Deus para nós não é salvação, é santificação. Só que ninguém pode ser santo se não for salvo. Então ele vai lá, ele nos salva, nos dá o Espírito Santo para começar o caminho da santificação. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Por isso ele nos dá o Espírito. Você confessa Jesus como único Senhor, suficiente Salvador. Quando você ouve a palavra entra no seu coração. Você nasceu, você é feito filho de Deus. Agora que lhe deu o Espírito, esse Espírito vai ensinar a você, vai formar em você um filho de Deus
cujo modelo é Jesus. Esse é o novo nascimento. Se não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Quando nós nascemos filhos de Deus, então, naquele momento, a nossa vida mudou. Nós passamos da morte para a vida. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 6, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem sodomitas, nem adúlteros, nem efeminados, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas Paulo vem e nos explica: tais fostes alguns de nós já fomos impuros, alguns de nós já fomos idólatras, alguns de nós já fomos adúlteros, alguns de nós já fomos efeminados, alguns de nós já fomos sodomitas, alguns de nós já fomos ladrões, já fomos avarentos, outros foram bêbados, outros foram maldizentes, alguns foram roubadores, alguns de nós já fomos, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Cometemos todo tipo de pecado, mas no dia em que nós nos rendemos a Jesus Cristo, isso tudo ficou para trás, Jesus Cristo carregou. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive. Eu já fui 22 vezes a Israel. Eu sempre fui a Israel para congressos, para pregar, principalmente congressos de intercessão. Nos últimos anos, a pastora Helena Tanuri criou um congresso de mulheres, e que em vez dela reunir as mulheres no Brasil, ela reúne as mulheres, e o congresso é feito em Egito, Israel, Jordânia, Israel, assim, lá, sempre incluindo Israel, sendo que ano passado nós fizemos só Turquia e Grécia, porque não podia ir para Israel. O primeiro congresso que eu fui com ela tem o dia do Jordão. Então, nesse dia, o programa é o seguinte: nós pregamos assim, ela me chamou para pregar com ela. Todos os dias tem 3 pregações, fora a oração da manhã. Então, um dia ela prega 2 vezes, eu prego uma. No outro, ela prega uma, eu prego 2 vezes. É assim que a gente distribui normalmente. No dia do Jordão, a minha nora, que é minha filha, foi comigo. Eu estava assim, na cabeça: no dia do Jordão vou ter uma folga, porque eu não vou fazer nada no Jordão, eu e Edmeia. Porque eu sou de uma igreja, cresci numa igreja tradicional. Quem já foi de igreja tradicional aqui? Eita, é tão difícil para a gente lidar com esse povo pentecostal, não é? Não é? É difícil. A gente fica aborrecida com eles, tem dias que se sente tão pequeno.
Eu fui criada assim. Quem batiza é o pastor. Quem faz casamento é o pastor. Quem faz enterro é o pastor. O pastor faz tudo, ele é 5 em 1. E eu não faço nada. Então, eu não sou pastora. Quando ia ter batismo, não era comigo. Porque eu nunca iria batizar ninguém. Então não precisava aprender. No dia que ia ter o Jordão, nós pregamos de manhã. Preguei, eu creio que em Shiló, que é um dos pontos que eu mais gosto de pregar em Israel, é Shiló. E eu pensei, agora estou de folga o dia todo. Quando nós chegamos lá, para o Jordão, todo mundo foi botar aquela mortalha branca para entrar no Jordão. E eu estava no Anais. Aí eu disse para minha nora, me dá um dinheirinho para eu ficar ali, que eu vou tomar um suco de romã, enquanto vocês estão aí no Jordão. Eu estava me achando. Ela me deu a bolsa. Eu vou caminhando para o lugar que vende o suco de romã. Lá vem a pastora Helena, de meia. Eu disse, que foi, pastora? Você não está vestida? Eu disse, eu estou vestida para entrar no Jordão. Eu disse, não vou entrar. Ela regalou o olho e disse, como? Eram 90 mulheres, meus irmãos. Como que você não vai batizar? Eu disse, eu não sou pastora. Aquilo foi uma bomba na cabeça daquela mulher. E eu com essa cara limpa de ignorante. Ela disse, quem é que diz que precisa ser pastor para batizar? A minha cabeça passou em todos os versículos da Bíblia para achar um para dizer, está aqui. Não achei. Mas eu achei um em que Jesus Cristo disse, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando e ensinando a eles o que eu tenho ensinado. Eu olhei para ela, mas criei tanta raiva. Ela me puxou pelo braço, me levou lá, e eu tive que vestir aquela mortalha. Eu não tinha levado roupa para trocar, porque eu não ia entrar no Jordão. Começou a dor. Eu não sabia batizar ninguém. Eu não sabia o que fazer. E eu só disse assim, Senhor, tem misericórdia de mim, ou o Senhor me tira daqui agora, nem que seja morta, mas não me deixa passar vergonha. Na minha idade, o Senhor me traz do Brasil para vir passar vergonha aqui no Jordão? O Senhor tem misericórdia. Comecei aquela oração agonizante que Deus não gosta. E eu não sabia batizar. Não sabia nem como começava. Sabe por quê? Porque na hora que os pastores estavam batizando, eu dizia, não é comigo, nunca vou ser pastor. Olha o que é jogar oportunidade. Nunca pense que Deus trouxe você lá da eternidade, teceu um corpito para você lá no ventre da sua mãe e deixou você nascer e ficar aí. Esse não é Deus. Ele se responsabiliza por todas as experiências que Ele vai trazer para você, porque Ele está preparando você para as boas obras que de antemão Ele preparou. Não brinque com Deus, porque Deus não bota prego sem estopa. Naquela hora eu me arrependi de não ter dado atenção quando os pastores estavam batizando, pelo menos para ver como é que eles diziam, o que eles faziam. Meu coração parecia cair pela boca, e Helena comigo, e eu entrei no Jordão, e eu não sabia o que fazer. Eu só pedia a Deus, porque o Senhor não me leva daqui para a glória. O Senhor não vai me deixar passar essa vergonha. Tenha misericórdia de mim.
era a minha oração. Eu não sabia por onde começar. Quando estava assim, aquela fila, sabe, 90 mulheres. Pastora Helena com o marido. Eu lá. Aí ela veio, trouxe um irmãozinho que parece um guarda-roupa. O nome dele é André. Enorme, ó. A mulher dele chama ele de algodãozinho. Só mulher, só esposa. E ela disse, Helena, ela é muito carinhosa ao modo dela. Dimeia, eu vou te dar o André, esse irmão aqui. Ele te segura. Quando você botar a mulher dentro da água, que você puxar, para você não ir junto com ela, ele puxa você, você puxa a mulher. Ela estava me ensinando que eu tinha que botar a mulher dentro d'água. Sabe por quê, meus irmãos? O congresso é de mulher. Poucos maridos vão. E nenhum marido quer ver sua mulher sendo tirada de lá de dentro nos braços de outro homem. Porque marido, mesmo sendo crente, é marido. Então ela disse, você puxa a mulher e ele puxa você. Em outras palavras, você é velha, viúva, não tem ninguém para reclamar. Mas tudo bem, é assim que se faz. E eu estou lá, e o Andrezinho aqui, e a fila de mulher aqui. Se você olha, tudo chorando, porque está dentro do Jordão. Nisso sai uma mulher e vai lá no meio e diz assim, ó Senhor Deus, meu Pai, fazem 17 anos que a irmã Edmé estava pregando em Maryland e eu entreguei minha vida para Jesus. E naquele dia eu lhe pedi que eu queria ser batizada por ela no Jordão. Acabou de nascer, porque aceitou Jesus, já estava pedindo coisa contra mim. Quando a mulher disse aquilo, eu disse, a culpa é sua. Aí ela continuou falando. Quando eu ouvi que ela estaria aqui em Israel batizando, pregando, eu lhe pedi tanto, e o Senhor abriu as portas. E agora, Senhor, oh Senhor, o Senhor ouviu a minha oração, respondeu. Ela era a primeira da fila. E eu só pensava, ela nem sabe o que ela pediu, porque ela vai ser batizada por alguém que não sabe batizar. Eu não sei nem por onde começa. Naquela hora, cadê o outro que é tradicional? Cadê você? Pois é, nós somos filhos de Deus também. A misericórdia de Deus. Eu não sou uma pessoa de ter sonhos, visões, arrebatamento. Não, meu negócio é na palavra. Eu abro a Bíblia, eu leio, eu medito. O Espírito Santo abre a palavra para mim e me ensina. A revelação que vem para mim é na palavra. O Espírito Santo me ensina para eu ensinar a igreja. Naquela hora eu tive uma visão. Dentro do Rio Jordão. Helena, pastor João aqui, o algodãozinho atrás de mim, a mulher ali, e aquela fila interminável, 90 mulheres dentro do Jordão. Eu vi um homem na cruz, mas em vez da cruz ser assim, era assim. Eu sei que era homem, porque corpo de homem é corpo de homem. Daqui
até aqui embaixo do umbigo. Aquele corpo dele não era gordo, também não era esquelético, era um corpo forte, mas porque ele estava pendurado, essa caixa torácica dele, a costela ficava sobressaída. Eu vi aqui desse lado dele um rombo enorme, um buraco, saía sangue dali, saía sangue em profusão. Aquela mulher que estava lá, que agradeceu a Deus que ia ser batizada, ela foi retirada dali assim, que nem uma flecha. Ela veio lá de dentro do rio assim, ó, e entrou aqui nele, naquele buraco, e aqui isso estufou, deformou o corpo dele, e depois ela foi saindo por aqui, na direção das nuvens. Foi uma visão horrível, é feio. E eu ouvi: batizar é entrar no meu corpo morto pecador, ser filtrado em mim e sair filho de Deus. Foi isso que eu aprendi. Nunca vou esquecer. E jamais vou batizar alguém sem dizer isso. Daí em diante eu fui. Você sabe o que é batizar? Batizar isso aí. Fui, batizei, queria mais. Ainda tinha uma turma dos Estados Unidos lá, sem pastor, que queria que a gente batizasse. Helena disse: você batiza que você fala inglês. Tinha uma turma do Peru, ela disse: eu batizo porque eu falo espanhol. E daqui a pouco Helena quis que eu a batizasse. E todos esses negócios. Olhe bem, aqui Paulo diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tal fostes algum de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, fostes justificados, quando você entra em Cristo. Morre o adultério que estava em você, acaba a sodomia, a impureza, todo o pecado fica nele, e você sai puro filho de Deus. Ele é o nosso filtro. Toda a nossa morte, toda a nossa maldição fica nele. Mas você pode aí estar pensando: gente, então por que é que eu ainda tenho maus pensamentos, maus desejos? Por quê? Se eu já fui filtrado, se o meu pecado já ficou ali, aí vem um processo que é básico da igreja, chamado arrependimento. A igreja não está pregando arrependimento. Olha, quando começa o Novo Testamento, aonde começa o Novo Testamento, dá vontade de dançar, quando eu lembro. Como é que Deus começa o Novo Testamento?
Como é? Homens, façam assim. Mulheres, atenção. Deus começa o Novo Testamento com 2 mulheres. Pô, a mulherada não diz nada. Deus começa o Novo Testamento com 2 mulheres, 2 ventres, 2 gerações, uma velha, uma nova, Isabel e Maria. Deus usa essas 2 mulheres para começar o Novo Testamento, para começar a revelação dele, da promessa que ele fez a Eva, a redenção. Quando eu digo que uma era velha, outro dia uma pessoa disse: irmã, a senhora disse que Isabel é velha. Eu disse: eu não, quem disse foi o anjo Gabriel. Foi ele que chamou Isabel de velha. Eu só estou repetindo. Ele diz para Maria: também tua prima Isabel concebeu na sua velhice. Então foi o anjo Gabriel que chamou Isabel de velha. Briga com ele. Isabel e Maria, 2 mulheres, 2 gerações, 2 ventres que Deus usou. No ventre de Isabel, João Batista. No ventre de Maria, Jesus, o Filho de Deus. Quando João Batista começa a pregar no deserto da Judeia, qual foi a primeira palavra da pregação desse homem? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. João Batista vai preso, decapitado por Herodes Antipas. Começa Jesus a pregar na Galileia. Qual é a pregação de Jesus? Arrependei-vos. Arrependimento de novo. No dia de Pentecostes, quando o povo sentiu compungido o coração e perguntou para Pedro: que faremos? Pedro, o primeiro homem cheio do Espírito, pecador, cheio do Espírito, a fazer a pregação. O que foi que ele disse? Arrependei-vos. Crede no Senhor Jesus, recebereis o dom do Espírito Santo. Lucas 24, Jesus mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento de pecados. Então, sem arrependimento, não existe cancelamento de pecado. Sem arrependimento existe permanência de pecado. Mas, irmã, você diz: no dia que eu ouvi a palavra da verdade, eu me entreguei a Jesus, eu me arrependi de todos os meus pecados. Glória a Deus, glória a Deus. Você se arrependeu, tudo foi levado no corpo de Jesus, você filtra tudo em Jesus e sai filho de Deus. Porém, vamos ver aqui uma palavra em 1 de João 2. João estava escrevendo para uma igreja assim que nem esta aqui. Pessoas que já tinham nascido de novo, filhos de Deus, têm o Espírito Santo, tudo direitinho. Ele estava escrevendo para essas pessoas, para nós, e ele diz assim: filhinhos meus, 1 de João capítulo 2, filhinhos meus, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Se todavia pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo.
o que ele está dizendo? A Bíblia fala, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O pecado pode acontecer na sua vida e na minha como um acidente. Não é uma norma de conduta, você não vive no pecado, mas o pecado pode acontecer. Porque nós temos a natureza pecadora. Então, o que acontece? Ele diz, você tem advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Vamos ver o que é que Jesus Cristo nos ensina a respeito disso. Se você abrir a sua Bíblia em João, no Evangelho de João, no capítulo 13, tem uma palavra linda e confortante para nós. Jesus Cristo estava sentado com seus discípulos à mesa. De uma hora para outra, ele diz, ele teve um insight. Todas as coisas o Pai botou nas minhas mãos. Eu sou o Senhor dos céus e da terra. Eu sou o Senhor poderoso do universo. E sabendo que ele viera de Deus, ele conhecia a sua origem. E sabendo que ele voltava para Deus, ele conhecia o seu destino. Ele levantou, tirou a capa de cima, botou num lugar, pegou uma toalha, botou nos ombros, pegou uma bacia, botou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos. Ele, sabendo quem ele era, foi lavando. Quando chegou aos pés de Pedro, versículo 8, que ele se abaixou para lavar os pés de Pedro. Sabe o que foi que Pedro disse para ele? Isso que está escrito aí: Senhor, nunca me lavarás os pés. Nunca, nunquinha me lavarás os pés. Assim para Jesus, negou o pé sujo para Jesus lavar. Jesus, que estava lá abaixadinho, pronto para lavar os pés de Pedro, levantou o rosto assim, dentro no rosto de Pedro, olhou bem naquela cara e disse para ele: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Olha, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo, está de fora. Pedro disse: ah, Senhor, então se é assim, não só os pés, mas as mãos, a cabeça, já queria um banho. Jesus Cristo para ele disse: não, Pedro, não é assim. Quem já se banhou? Olha esta palavra que Jesus diz para Pedro, aqui em João 13, versículo 10. Quem já se banhou não precisa de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Vós já estáis lavados. Você tomou banho para vir para a igreja, mas você tem um cachorrinho e você esqueceu a porta aberta. Enquanto você está lá, fazendo aquelas mesuras no cabelo e no rosto e tudo, você olha pela janela e vê que seu cachorrinho está indo para a rua. Você larga tudo, corre atrás dele, vai lá, pega o bicho, traz para dentro de casa, tranca a porta. Acabou de trancar, você diz: ih, esqueci de calçar a sandália. Minha pergunta para você é: você vai tomar banho de novo? Não, vai lavar só os pés. É isso que Jesus está dizendo: quem já se banhou não precisa de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Você já se banhou? Já.
mas vós vos lavastes, mas vós vos santificados, mas vós fostes justificados. Você já foi lavado no dia em que você se rendeu a Jesus. Porém, pode acontecer um acidente. Você peca. E agora o que fazer? Jesus Cristo diz que é Ele que lava. Você tem que ir a Ele, porque foi Ele que comprou você. Foi a Ele que você se rendeu. Você tem que ir a Ele, porque quando você vai, você está dizendo: o Senhor é meu dono, o Senhor é meu proprietário, cuida de mim, porque o pecado na sua vida, meu irmão, deixa um rombo para Satanás enviar castas que vão fazer da sua vida um inferno. Porque a sua salvação é a sua salvação, mas aí, enquanto você está aqui, você vai sofrer muito sem necessidade. Então, meu irmão, não pequem, andem com atenção ao pecado, mas se você perceber: pequei, para tudo, vai lá e diga: Senhor Jesus, eu fiz isso. Diga para Ele o que você fez. Fiz porque gostei, fiz porque tenho hábito, fiz porque não levei em consideração o seu sangue derramado por mim. Eu vim para o Senhor me livrar, para o Senhor me lavar. Me perdoa, Senhor. Conversa com Ele, porque Ele é seu dono, Ele é o seu proprietário. É tão triste você ver seu filho sendo humilhado lá na rua pelo seu inimigo, não é? Mas é isso que nós fazemos quando não sabemos tratar com arrependimento. Arrependimento é ponto crucial, é alicerce para a nossa vida de filhos de Deus. Vamos. Olha, no Antigo Testamento, já vou acabar, só queria lembrar uma coisa. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu o seguinte: um homem peca, um cordeiro tem que morrer no lugar dele. O cordeiro vai levar o pecado dele. Então, o homem cometeu um pecado, ele diz: pronto, pequei, vou morrer. Ele compra um cordeiro, chega lá, entrega para os sacerdotes no átrio. Existe uma mesa de madeira de acácia, forrada com bronze. A mesa é retangular. Em cada quina tem um chifre, porque ali é o altar de holocausto. Tem 4 chifres, porque ali vai ser preso o animal de 4 patas. Este homem vem trazendo o cordeiro que vai morrer a morte dele, porque ele pecou. Entrega para os sacerdotes. O sacerdote examina o animal. Se o animal não tiver defeitos, ele está dentro do parâmetro do que Deus exige. Então os sacerdotes pegam o animal, botam em cima da mesa do holocausto, amarram cada pata no chifre do altar, o animal fica lá. O homem chega, bota a mão em cima do animal, se fazendo um com o animal. O sacerdote sacrifica. Na hora que ele sacrifica aquele animal, o homem se fez um com ele, é como se o homem tivesse morrido. O homem sai dali: glória a Deus, agora eu estou livre desse pecado, aquele cordeiro levou o meu pecado. Quando ele sai dali,
Ele vai, graças a Deus. Aí ele vê uma moça passando, e ele viaja nas pernas da moça. Ai, pequei de novo. Ai, tem que comprar outro cordeiro. Por causa da natureza pecaminosa. Deus resolveu por causa disso a situação. Ele mandou um cordeiro. E quando você se faz um nesse cordeiro, ele mata nele todo o seu pecado. Você fica livre de toda a culpa. Mas observe o seguinte: quando você chega diante de Deus, você chega com o cordeiro, Jesus. Você leva o seu cordeiro, Jesus, dizendo para Deus: eu preciso de alguém para morrer no meu lugar, porque eu sou pecador. Deus não vai examinar você, Ele examina o cordeiro. E o cordeiro que nós levamos é puro, é sem mácula, é perfeito. É perfeito. Por isso, nós somos aceitos, não porque nós não temos pecado, mas porque Deus proveu um cordeiro que Ele aceita. Por isso nós precisamos nos render a Jesus Cristo, para ter esse cordeiro, para ter esse advogado, para ter esse sangue. Nós precisamos de Jesus. E nós precisamos levar vidas agradáveis a Deus, que proveu para nós esse Senhor. Isso é alicerce da nossa fé. Nós precisamos olhar para esse alicerce. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós.